Boa noite! Boa noite a todos, amigas e amigos queridos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritualidade Vida, canal espírita que está cheio de programação para esse ano de 2021 e eu queria começar aqui desejando um feliz ano novo para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar um novo ano cheio de esperança, de confiança, de que tudo vai se resolver, de que nós vamos encontrar aí uma solução para essa pandemia, se Deus quiser, né? Poder retomar a normalidade das nossas vidas. Então, eu queria desejar a todos um feliz ano novo, um feliz 2021. Esse aqui é o canal Espiritualidade e Vida, o canal espírita, e nós estamos estudando nessa live, que é toda quinta-feira. Toda quinta-feira, às 20 horas, nós estudamos o livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, editado por André Luiz. Essa obra maravilhosa, um espetáculo de obra, e nós já estamos aqui, olha, já estamos quase finalizando o capítulo 19, né? Todo mundo se lembra disso. Quase finalizando o capítulo 19, que a neta da dona Laura está lá na casa dela, ela recebe a neta. Nós vamos dar sequência aqui. Mas antes eu queria cumprimentar todo mundo. Olha, o primeiro a entrar aqui, vamos lá. Olha, o Ronaldo, depois a Alice Silvina de Almeida, está dizendo boa noite, Haroldo. A Zilma Teófilo, a Patrícia Nobre, Eliane das Graças, a Débora Lobo, Suzy Silva, de Curitiba, o Dani Souza, Leonice Abimorade, Tereza Antero, Joana Pereira, não é? Divino Martins, de Goiás, da Casa da Fraternidade Itapuranga, a Grace Rosa, Lorivan, agora chegou uma turma grande aqui, né? Que coisa boa. A Lúcia Herrero está dizendo, fala meu nome. Boa noite, Lúcia. Feliz 2021. Seja bem-vinda ao canal Espiritualidade Vida. Esse aqui é o canal espírita. E eu quero começar dizendo para vocês das novidades para esse ano de 2021 para o canal espírita. Para esse canal aqui. Já estou doido para contar essas novidades para vocês, né? Bom, primeiro, vocês viram aí, retomamos as pressas, a gente tirou férias, e Natal, Ano Novo, demos aquela pausa nas orações, mas elas já voltaram. Então, todo dia, 5 para 6, já está automático, você tem aí uma postagem de uma oração, que é sempre um poema, uma página recebida pelo Chico, e que eu leio e a gente coloca para você começar o seu dia sintonizado, para você começar o seu dia inspirado, começar o seu dia conectado com a espiritualidade superior. Então, esse é o propósito das orações. Além disso, as mensagens, elas são maravilhosas, né? Essas mensagens são de uma riqueza, de um conteúdo extraordinário. A Patrícia Alquimim está dizendo, adoro, eu amo as orações. Então, nós vamos continuar com as orações, reformulamos aí visual, mensagens novas. Né? Teve um diazinho, só um dia, que nós tivemos uma falha na postagem. Ao invés de postar de manhã, a oração foi postada à tarde. Mas isso foi uma falha de postagem. A gente vai postar todo dia, todos os dias. Travou um pouquinho, né? Travou um tiquinho aqui, mas já voltou. Já voltou. Se travar um pouquinho, eu paro de falar. A hora que voltar, eu continuo, tá bom? Vamos combinar assim? Porque a internet está muito ruim, né? A internet está instável. Não está boa. Então, se der alguma travadinha, eu paro
e volto. Depois que voltar, eu continuo a frase da onde eu parei, para ninguém perder nada. Combinado? Então, as orações vão continuar. Fiquem atentos aí, todos os dias orações. Só que agora tem a novidade. Tem a novidade. Amanhã de manhã, eu vou gravar já uma série de vídeos. Nós vamos ter uma nova série de vídeos aqui no canal Espírita. Então, além das orações, além das lives, toda quinta-feira, às 20 horas, né? Isso é o fixo. Então, todo dia tem oração, 5 para 6 da manhã, e toda quinta-feira tem uma live às 20 horas. Além disso, eu vou criar uma série agora, que vai ser a série Jesus, Guia e Modelo. Jesus, Guia e Modelo. Então, nós vamos estudar nessa série tudo com base no Novo Testamento. Tudo com base nos textos do Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. É claro, isso aqui é um canal espírita, então tudo que a gente fala aqui é à luz da doutrina espírita. Nós vamos estudar as características morais de Jesus. As características morais, características da personalidade de Jesus que o tornam um modelo para todos nós. Então, incrível. A série aí, acompanhe. Amanhã cedo eu já estou gravando. Então, se Deus quiser, semana que vem, a gente já começa a postar esses vídeos, né? A gente vai postar isso aí. E eu quero ver, talvez eu poste 3 vezes por semana um vídeo. E vão ser vídeos curtinhos, tá, gente? Vídeos curtinhos, assim, de 4 minutos, são pílulazinhas mesmo. De 4 minutos em que nós vamos estudar as características, a individualidade de Jesus à luz dos aspectos morais, à luz das leis morais. Então, todos esses aspectos vai ser muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Essa é uma série. Aí tem mais surpresa ainda. Tem mais surpresa. Além dessa série, vai ter outra. Atendendo a pedidos, né? Aliás, atendendo a reclamações, né? Há muito tempo que eu estou querendo criar essa série, né? Nós vamos criar uma série aqui para estudar. Vamos estudar. Vão ser também vídeos curtos de 4 minutos. Por quê? Para que todo mundo possa assistir rápido, né? Porque você faz um vídeo longo, às vezes a pessoa não tem tempo de assistir, está cuidando de criança, está fazendo um trabalho, então são vídeos de 4 minutos. A segunda série vai ser um estudo do Evangelho de João. Evangelista João, Evangelho de João. Nós vamos fazer um estudo versículo por versículo, seguindo na ordem, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, versículo por versículo, né? Vamos comentando na sequência, e é claro, eu vou explicando cada versículo, a tradução, como que eu traduzi, algumas curiosidades da tradução, alguns aspectos do texto no original e a interpretação daquele versículo, é óbvio, né? Interpretação à luz da doutrina espírita. Tá bom, gente? É bom deixar isso claro aqui. Esse aqui é o canal espírita, não é? Eu tenho 2 canais. Eu tenho um canal que é profissional, não tem conteúdo religioso, não é mesmo? Que é o canal Odisseia. O canal Odisseia é um canal profissional. Eu não abordo tema religioso no canal Odisseia, ok? Esse canal aqui não. Esse canal aqui é um canal espírita. Aqui eu só abordo temas do Evangelho e das obras espíritas. Ok? Então, para todo mundo, que às vezes tem alguém chegando aí,
não está sabendo, né? Fica às vezes confuso, mas peraí, tem 2 canais. Então, só para explicar, o canal espírita, o canal que eu trato de conteúdo espírita, é esse aqui, Haroldo Dutra Dias, Espiritualidade e Vida. Esse é o canal espírita. É aqui que eu falo de espiritismo. É aqui que eu falo de evangelho à luz do espiritismo. Combinado? Então, se você quiser ouvir conteúdo espírita, você sabe que você tem que vir aqui. Ok, gente? Só para ficar claro, né? Agora, conteúdo profissional é outra coisa, é outro canal, é outro projeto, não tem, as coisas não se misturam. Ok? As coisas não se misturam. A Conceição Nunes está perguntando, vai ser com base no Evangelho, na sua tradução? Exatamente, Conceição. Eu vou explicar detalhes, vou trazer o texto grego, vou explicar detalhes de como eu traduzi. A tradução, eu estou terminando a tradução do Novo Testamento e eu estou revisando, não é? Estou revisando. Ah, gente, outra coisa foi bom, né? A Solange Gander está falando assim, o estudo de Isaías é no Portal C? Exatamente, Solange. Além disso, eu tenho um estudo lá do Velho Testamento, estudo do profeta Isaías, mas aí não são nos meus canais. O estudo de Isaías é feito no Portal Ser, lá no espiritismo.tv, não é no meu canal. Ok? O estudo de Isaías é em outro local. Combinado? Então tem 3, né? Então vamos lá. Vai ser com base na tradução, eu vou explicar, eu estou revisando a tradução, então eu vou trazer novidades, trazer a interpretação, vou fazer o link, o vínculo daquele versículo com a doutrina espírita, com os textos do Emmanuel, ok? Combinado? Então, vamos lá, revisando. Qual que é o meu canal espírita? Porque tem muita gente com dúvida. Qual que é o meu canal espírita? É esse aqui. Você está nele. Canal Espiritualidade e Vida. Esse canal já tem 850 vídeos de estudo aqui nesse canal. 850 vídeos com, em média, 1 hora de duração já estão aqui nesse canal. Então, se você está entrando hoje, você pode assistir 850 vídeos. Está tudo aqui. Está aqui nesse canal. Além disso, a gente tem uma prece todo dia de manhã, a live toda quinta-feira, às 20 horas, e agora nós vamos ter 2 séries. Uma série interpretando o Evangelho de João, nós vamos seguir na sequência, vamos começar pelo Evangelho de João, e uma outra série que é Jesus, Guia e Modelo, onde nós vamos estudar as características morais do nosso modelo e guia. Ok? Então, três frentes de trabalho aí no canal para encher o canal de conteúdo para que você possa acessar gratuitamente, né? Para que você possa usufruir. Ok? Combinado? Então, essa era a novidade que eu queria trazer para vocês. Amanhã eu já estou gravando, vou gravar aí alguns vídeos já do Jesus, Guia e Modelo e alguns vídeos do Evangelho de João. Tá bom? São 2 séries novas aí. E semana que vem, se Deus quiser, semana que vem, no máximo na outra, a gente já está postando, porque eu vou gravar, vai dar aquela editada, preparar bonitinho, tem que ter um número delas, né, para a gente poder lançar, e a gente já começa a postar. Tá bom? Eu vou começar a postar assim, aos poucos, 2 por semana, né? A ideia é 2 do Evangelho de João, 2 do Jesus, Guia e Modelo, e aí com o tempo eu vou aumentando as postagens, né? Fazendo 3 por semana, 4 por semana, né? Porque a gente tem que se programar aqui para gravar. Então, 2021 começando com o pé direito, 2021, notícias boas aqui no canal, esse conteúdo aí muito legal. Muita gente me pedia, né? Poxa, Haroldo, fala aí da tradução, fala do texto,
conta pra gente os detalhes da tradução, né? E então a gente resolveu fazer isso. E aqui você vai ter isso. Além disso, gente, quem está acompanhando aqui, semanalmente eu faço lives espíritas para as federativas, para grupos, eu atendo a convites. Aí eu sempre posto no meu Instagram. Então você acompanha aí, que tem muitas lives, né? Por exemplo, ano passado eu fiz 184 lives espíritas. 184 lives espíritas durante a pandemia. E muita gente mandava mensagem para mim assim: oi, Haroldo, você não vai mais falar de espiritismo? A pessoa tem que acompanhar, né? 184 lives. Então, acompanhe, eu sempre posto no Instagram, eu sempre deixo aí, não é? Além disso tudo, né? Aí são lives que eu faço a convite. Então, por exemplo, já tem convite aqui para a Federação do Distrito Federal, já tem convites para a Federação de Goiás, então já tem vários convites aí. Acompanha para você ver as outras lives. Tem muito conteúdo, muita palestra aí que eu estou postando, tá bom? Ok? Bom, podemos então retomar nosso estudo do nosso lar? Podemos começar? Nós estamos no capítulo 19, caminhando já para o final do capítulo 19. Eu vou só fazer aqui um resumo, né? Da história. Qual que é a história aqui? A neta da Dona Laura, como nós sabemos, é a mãe do enfermeiro Lísias. Enfermeiro Lísias foi um grande amigo que André Luiz fez quando ele regressou. Quando ele foi acolhido na colônia Nosso Lar. Então ele foi acolhido e esse enfermeiro que cuidava dele acabou se tornando um amigo de André Luiz. Né? Um grande amigo. Um irmão que ele reencontrou, né? Na verdade, o André Luiz reencontrou esse irmão. Então, o Lísias, quando o André Luiz recebe alta hospitalar, ele já está bem, já pode começar a trabalhar, o Lísias convida o André Luiz para se hospedar na casinha da mãe dele, a Dona Laura. E aí a Dona Laura, ela acolhe o André Luiz, mas a Dona Laura estava recebendo uma netinha que acabara de desencarnar. A netinha da Dona Laura. E ela desencarna numa situação assim, dolorosa, de tuberculose. Ela não estava preparada para desencarnar, muito jovem. Ela estava noiva e muito apegada ao noivo, muito apegada, muito ciumenta, muito possessiva. Então ela tem muita dificuldade. A maior dificuldade da netinha da Dona Laura é exatamente o fato dela ter desencarnado, ter deixado o noivo. Né? E um sentimento de culpa, porque ela acha que transmitiu tuberculose para a mãe. Olha que coisa, gente. Parece que nós estamos falando dos dias atuais. Né? Imagina alguém aí, né, que contrai um Covid, transmite para um pai, para uma mãe, desencarna, o pai e a mãe desencarnam também, a pessoa deixa um relacionamento para trás. É um capítulo muito atual, né? Muito atual. Uma situação muito atual e muito dolorosa. Muito difícil. Não é fácil, não. Não podemos julgar essa moça, não, porque no lugar dela, nós também enfrentaríamos muita dificuldade, né? Pelo menos eu, né? A gente enfrentaria muita dificuldade. Então, nós não estamos aqui para... Nós estamos aqui para aprender com a experiência, não para julgar. Então, a gente não deve julgar a neta da Dona Laura. A gente deve aprender com a experiência dela. E aqui tem uma coisa curiosa. Uma coisa muito curiosa. Porque o André Luiz está ali do lado, ouvindo a história. O André Luiz está ali, ouvindo a história da neta da Dona Laura,
do apego dela ao noivo. E aí a dona Laura vai começar a revelar algumas coisas. Essa moça vai ter que treinar o desapego, vai ter que aprender a lidar com o ciúme dela. O que o André Luiz não desconfia é que ele vai viver a mesma situação. A mesma situação. O André Luiz não imagina, mas ele já está desencarnado há 8 anos e a mulher dele já casou de novo. E ele não sabe disso ainda. Ele não sabe. E ele vai tomar um choque quando ele souber. Né? E ele fica pedindo para visitar a família, para visitar a casa dele, e os benfeitores desconversam, porque sabem que ele não está preparado. Então eles mudam de assunto. Ah, vai chegar o momento certo, tudo tem a hora certa. Não é? Então aqui é interessante que o André Luiz, ele está ouvindo uma história que ele acha que é do outro. Isso é muito curioso. Mas ele não está ouvindo uma história que a gente acha que é do outro. Mas aquela lição é para a gente. Né? Aquela lição é para a gente. É para a gente. Então, na verdade, ele está aprendendo. Né? Tudo que está acontecendo ali, cada circunstância que ele está vivendo, cada fato que ele está presenciando, é lição para ele. E vocês lembram isso? Exatamente, a Viviane Lopes está dizendo assim, preparando o terreno. Preparando o terreno. Está preparando o terreno. Vocês lembram quando ele foi conversar com Clarencio para pedir um trabalho, e a vontade dele era voltar a ser médico, voltar a atuar, e aí o Clarencio atendeu ele junto com a senhora, e essa senhora queria ser anjo guardião, espírito protetor dos filhos. E aí o Clarencio disse para a senhora, olha, você está pedindo algo difícil, né? Isso é uma tarefa que exige muita preparação. E o André Luiz estava escutando também. Então, aquela história que ele ouviu, aquela história que ele presenciou, na verdade, era para ele. Era para ele. É. E aqui, a mesma coisa. Só que aqui, ele não faz nem ideia. A dona Laura vai dar uns conselhos para a neta, vai abrir os olhos, porque a dona Laura, uma senhora experiente, vivida, e a neta, jovem, inexperiente, né? Ingênua, em alguns aspectos. Né? E aí o que acontece? A dona Laura está conversando, está dando conselho para a neta, mas tudo que ela está falando serve para o André Luiz. Ele vai ter que usar daqui a pouco. Ele não sabe, mas ele vai ter que usar todo esse conhecimento que ele está ouvindo aqui. Isso é muito interessante. Né? É muito interessante. Então, isso significa que nós podemos aprender com a experiência do outro. Nós podemos aprender. A pessoa não precisa aprender apenas cometendo erro. Apenas cometendo erros. Ela pode aprender com a experiência do outro. Ela pode olhar para o lado e enxergar, perceber, ficar atento ao que os outros estão vivendo e tirar uma lição da experiência alheia. Alheia. Né? Só que o que acontece? Na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente começa a julgar o outro, julgar a experiência dele e, com muita frequência, a gente repete o mesmo erro do outro. E, geralmente, o erro que a gente condenou. Não é isso? É. Então, muito interessante isso aqui. Então, vamos retomar, né? Ela estava caladinha, ela não veio à mesa para fazer a refeição. Dona Laura convidou André Luiz para ir lá, então, nos aposentos, para conversar com a moça, com a netinha. E aí ela diz assim, né? Ela chora, está muito emotiva,
havia acabado de chegar ao mundo espiritual, foi acolhida na casa da avó, né, da dona Laura, porque era uma pessoa boa, é uma moça boa. Ela é ingênua, mas é boa, tem um bom coração. E ela diz assim: não imagina, porém, quanto tenho sofrido. Ela começa a reclamar. 8 meses de luta com a tuberculose, não obstante os tratamentos. A mágoa de haver transmitido a moléstia para minha carinhosa mãe. Além disso, o que padeceu por minha causa o pobre noivo é inenarrável. Olha só. Essa é a percepção dela. Isso foi o que ela percebeu, o que ela captou. Na percepção dela, olha que interessante. O sofrimento de 8 meses de tuberculose que levou à desencarnação dela. Até aí, né? Cada um sabe o peso de uma situação. Agora, olha que interessante. Ela acha que ela passou para a mãe. Interessante isso, né? Porque cada um tem um sistema imunológico. Cada um tem um sistema imunológico. Curioso isso. Né? Então, às vezes, tem um casal, por exemplo, contraiu o Covid e o outro não. E os dois ali juntos. Não é? Não é matemático assim. Então, esse raciocínio dela não está tão certo. Não está tão correto. Não é? Então, ela está achando que ela causou. Ela adoeceu, ela não teve culpa. Ela não foi irresponsável. Não é? Ela não foi irresponsável. Então, aqui a gente percebe que ela está sendo muito exigente com ela mesma. Ela está se cobrando muito. E o terceiro aspecto é quando ela diz que o noivo sofreu muito, que o sofrimento do noivo foi inenarrável, e agora eles estão separados, e ela gostaria que ele desencanasse também, que ele viesse, né? Porque a mãe contraiu a tuberculose e vai desencanar. A mãezinha dela, que é a filha da dona Laura, né? Que é a filha da dona Laura. Dona Laura fala isso aqui, que ela vai estar... ela está prestes a vir. É o momento, né? Chegou o momento. Chegou o momento. Né? Se você não causou, se você não praticou suicídio direto ou indireto, cada um tem um momento. Cada um tem sua hora. Né? Daí ela imagina o noivo, e aqui está a ingenuidade dela. E aí isso a dona Laura vai abrir a percepção dela, vai ampliar a percepção dela a respeito desse quadro. Esse é o quadro que ela está enxergando. Será que esse quadro corresponde à realidade? Será? Percebe, gente? Porque a nossa mente aceita tudo. Você pode pintar qualquer quadro na sua mente. Isso não significa que aquilo corresponde à realidade. Então, a maneira como você interpreta é uma coisa. O fato que está acontecendo é outro. Você pode interpretar mais ou menos fiel ao fato. Aqui nós vamos ver que a interpretação dela está equivocada. Nós vamos ver que ela está pintando um quadro ingênuo, imaturo. E está sofrendo desnecessariamente. Ela está sofrendo porque está com um quadro mental, uma interpretação equivocada. Equivocada. Se ela conseguir interpretar melhor, se ela conseguir enxergar os fatos, enxergar
o que realmente está acontecendo, ela vai diminuir o sofrimento dela. É isso? Então, a Maria Lúcia Ferreira está dizendo, só a maturidade nos confere analisar fatos de maneira correta. Não é? Não é isso? A Cida está perguntando assim, Haroldo, o que não entendo é onde estão os mentores ou anjos guardiões do André e da neta da Dona Laura. Não temos, na hora do desencarne, um encontro com o anjo guardião? Sim, sim, mas no momento que desencarna, cessa a tarefa do anjo guardião, não é? Cessa a tarefa do anjo guardião. Então, no caso aqui, tão logo o André Luiz chegou no mundo espiritual, quem assumiu a tarefa de ficar protegendo e conduzindo o André Luiz foi a mãezinha dele. Não é? Então, possivelmente, teve uma troca de espírito protetor. O espírito protetor que o conduziu, André Luiz, na encarnação, cumpriu sua missão, realizou sua tarefa. Ele desencarnou. E aí a mãezinha dele, que estava no mundo espiritual, assumiu a função de guardiã. Assumiu a função de orientadora. Aqui também é a mesma coisa. A netinha da Dona Laura, enquanto estava encarnada, tinha o seu guardião, o seu espírito protetor. Ela desencarna, claro que ele a recebeu, é óbvio, né? Mas aqui, nesse momento, quem assumiu a responsabilidade agora de conduzir a neta foi a Dona Laura. Não é? Então, nós não podemos imaginar a função, o trabalho de um anjo guardião como uma coisa rígida, estanque, que não possa mudar. Ok? Todos temos o mentor, está lá no Livro dos Espíritos, né? Depois eu aconselho voltar lá no Livro dos Espíritos, gente, dar uma lida. É preciso. A gente sempre. O gostoso dessa live aqui é isso, né? É que a gente levanta certos assuntos e o que eu aconselho? Vá lá no Livro dos Espíritos e olha o índice. Tem lá, Espírito Protetor, dá uma lida. Dá uma lida lá, Espírito Protetor. Porque aí esclarece algumas coisas. Não é? Isso. Agora, gente, a gente precisa compreender que espírito protetor não é babá. Não é babá. Você não vai ser tratado pelo seu espírito protetor como um bebezinho de 6 meses de idade. Ok? Então, muita gente imagina que, desencarnou, aí tá lá o espírito protetor, ele vai para o umbral, aí o espírito tá lá, você tá no umbral, tratando. Não, você não vai ser tratado como um bebê. Por quê? Porque senão você não adquire experiência. Então, o espírito protetor, ele nos orienta pela intuição, pelo pensamento. Ele não fica aparecendo toda hora. Ele não fica te tratando como um bebezinho. Não é? É através do pensamento. Ele inspira, ele tenta conversar. Por exemplo, no nosso caso, que estamos encarnados, à noite, durante o sono, muitas vezes a gente encontra e ele conversa. Ele fala. Né? Ele fala. Ele orienta. Mas ele não é babá. Ok, gente? É importante de entender isso. Não é babá. E espírito protetor não toma decisão para ninguém. Por que ele não toma decisão? Porque quem responde pelos atos? Cada pessoa responde pelos seus atos. Não é isso? Cada um responde pelas suas escolhas e pelos seus atos. Então, os espíritos protetores, eles orientam. Eles não tomam decisões por nós. É importante isso. Então, o que a gente ouviu nos capítulos anteriores? Várias vezes o Clarencio, a pedido da mãe do André Luiz, que se tornou
o espírito protetor dele, várias vezes o Clarence foi lá visitá-lo. Ele enxergou o Clarence? Não. Por que ele não enxergou? Porque ele não quis. O nosso espírito protetor conversa com a gente, orienta? Conversa. A gente ouve? Às vezes, não. Às vezes, não. Ele orienta, te dá um conselho, fala, cuidado, pensa melhor no que você está fazendo. Talvez não seja um bom caminho. Não é? Agora, se o tutelado vai ouvir ou não, aí é outra coisa. É isso? Então, é importante a gente entender isso aqui, que é o que a dona Laura vai fazer. Olha, vamos ver aqui como é que age um espírito protetor. Né? Olha o que a dona Laura vai dizer. Ora, não diga isso. É assim que benfeitor age. É assim que anjo guardião faz. Ora, não diga isso. Observou a senhora Laura a sorrir. Na Terra, temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Olha isso. Olha o conselho que ela está dando para a netinha. Olha, minha filha. Na Terra, a gente tem a ilusão de que a maior dor do mundo é a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas, afrontando situações verdadeiramente cruéis comparadas às nossas experiências. Ou seja, sempre tem alguém passando algo mais difícil que você. Certo? Sempre. Sempre. Tem sempre o que ela diz. Minha filha, você está exagerando. Então, o primeiro conselho que a dona Laura deu para a neta aqui é o quê? Não fica exagerando o seu sofrimento. Não exagera. Diminui aí o volume. Está exagerado. Não é? Porque a netinha dela está se sentindo culpada por uma série de coisas inevitáveis. Ela está se culpando por coisas inevitáveis. Não é? Percebe? Olha, gente, nós temos aqui a Hortência Abreu, que é da América Latina, está mandando boa noite para todos nós. Reciban está dando em espanhol, né? Desejando paz, saúde, harmonia e um feliz ano novo. Que Deus, na sua força e sabedoria, possa nos ajudar a enfrentar os nossos desafios. Obrigado, Hortência. Graças. Então, aí ela disse isso para a netinha. O que a netinha disse? Ela disse assim, olha o que a netinha respondeu. Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá que pensar, acentuou o contrafeito. Olha isso. Arnaldo ficou sem consolo, ficou desesperado. Está falando do noivo. Está falando do noivo. Agora, olha o que a dona Laura vai perguntar para ela. Olha que pergunta difícil. Olha que pergunta difícil. Não é? Olha que pergunta difícil. E acredita sinceramente nessa impressão? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. E você acredita nisso, minha filha? Olha a pergunta. Você acredita nisso, minha filha? Você sinceramente acredita nessa impressão? De que o seu noivo está desesperado, está sem consolo, porque você desencarnou?
Difícil, né? Difícil. Aí ela vai dizer: observei teu ex-noivo, teu ex-noivo. Olha a palavra que ela usou. Observei teu ex-noivo, porque não é mais noivo. Um está encarnado, o outro está desencarnado. Não é mais noivo. Desvinculou. Pode manter um laço de amor, mas a união, nesse momento, não vai ser mantida. Perceberam? Porque ela desencarnou, vai ficar um tempo no mundo espiritual e ele vai ficar um bom tempo ainda encarnado. Jovem. Ela está imaginando o quê? O que a netinha da dona Laura está imaginando? Que o rapaz vai desencarnar. Né? Não é isso? Não é isso? É? Ok? Eu vou dar uma pausinha aqui. Tem uma pergunta aqui muito interessante do Jalisson Carvalho. O Jalisson está dizendo assim: Haroldo, eu sou evangélico, mas creio na doutrina espírita. E continuar na igreja sem tem me causado peso na consciência. O que devo fazer? Jalisson, meu amigo, você está na igreja evangélica. Então, é importante recordar que Deus, Jalisson, Deus é amor. Deus é amor. Não tem por que você se sentir culpado, se sentir envergonhado, porque o seu coração está pedindo outros conhecimentos, porque você está querendo esclarecimento, está querendo saciar sua sede de conhecimento. Jamais Deus vai te condenar por isso. Jamais. Né? E não tem problema nenhum, viu? Eu tenho um amigo querido do meu coração, o pastor Enéas, que é evangélico, e a gente as encontra, bate papo. Eu liguei para ele ontem, bati um maior papo com ele. E a gente conversa de espiritismo, conversa dos meus livros, ele me fala, nós somos amigos. Amigos. Né? Da mesma maneira a irmã Ilha. Mesma coisa. Mesma coisa. Né? Então é importante, não se sinta culpado. Se você está feliz lá na igreja evangélica, tem seus amigos, suas pessoas que você gosta, você está bem lá, não fica se culpando. Não fica se culpando. E também não fica importunando as pessoas, provocando as pessoas com o conhecimento que você está adquirindo. Não faça isso. Respeite, cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa está num degrau, cada pessoa tem um interesse diferente. Você está com uma sede de conhecimento, você está querendo conhecer mais coisas. Ótimo. Tranquilo, seja discreto. Seja discreto. Se você se sente bem lá, qual o problema? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Né? Porque, na verdade, Jalisson, nós vamos responder pela nossa moral, pelo nosso comportamento, pela nossa conduta. Nenhum de nós vai responder pela religião que tem. Essa pergunta não é feita, viu, Jalisson? Não é feita. Você lembra lá do Evangelho? Jesus pergunta assim: eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Ele não perguntou qual que é a sua religião. A separação lá dos bodes das ovelhas não foi religião de um, religião daqui, não tem, nem perguntou a religião de ninguém. Ele perguntou o que a pessoa fez. Né? Então, tira essa culpa, fica tranquilo, não importuna ninguém, respeita todo mundo, respeita o grau de compreensão de cada um, as limitações de cada um e continua na sua busca lá. Sem problema. Né? Deus é amor, é sabedoria. Não é isso? Deus é sabedoria, é amor. Se você estiver buscando a sabedoria e se você estiver buscando o amor, você está na verdadeira religião cristã. A verdadeira. A verdadeira. Não é? Se Jesus te chamou para servir
na igreja evangélica, sirva lá, qual o problema? Não tem diferença nenhuma. Se eu estou servindo aqui no Espiritismo, se eu estou na Igreja Católica, se eu estou na Umbanda, se eu estou... Não importa. Se você está fazendo o bem, se você está buscando a sabedoria, está buscando o amor, está conectado com Deus, acabou. Né? É isso? Então, aí, pergunta difícil da dona Laura, hein, gente? Que pergunta difícil. Aí ela começa a dizer assim, ó, observei teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Então, a dona Laura passou a visitar a netinha quando ela ainda estava encarnada, já preparando para desencarnar. A dona Laura já estava indo lá. Mas ela viu a avó? Não. Não. E o que a dona Laura fazia? Ia lá visitar a netinha e olhava o noivo da neta. Observava. Entendeu? Observava. Olha que interessante. Nesse momento, cada um de nós está sendo observado. Todos nós estamos sendo observados. Todos nós estamos sendo observados. Né? Então, ela observou o noivo da neta. Era natural que ele se comovesse tanto, vendo-te o corpo reduzido a frangalhos. Natural. Então, o rapaz, no início, o rapaz ficou comovido. Mas, essa comoção não durou tanto tempo assim. Por quê? Porque ele não está preparado para compreender um sentimento puro. Reconfortar-se-á muito depressa. O que é reconfortar-se-á? Ela está usando aqui um eufemismo. O que ela está dizendo para a neta aqui? Ele vai procurar uma outra companheira. Ele vai procurar uma outra moça. Claro. Claro. Não é um espírito de auto-envergadura. O amor dele ainda é um amor que está se aprimorando. Não é um amor puro ainda. Não é isso? É natural. Ele vai ficar a encarnação toda sozinho? Não. A gente não sabe o que tem na programação dele. Se ele vai receber filhos, ele vai constituir um lar, quais os compromissos que ele tem. Então, o que acontece? Ele vai procurar uma outra companheira. E aí a dona Laura diz, amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Porque a netinha dela estava imaginando o quê? Que o noivo fosse ficar celibatário. Celibatário. Ia viver o resto da vida pensando na união dos dois e aguardando, daí décadas e décadas, ele desencarnar para os dois reencontrarem. Gente, ou seja, qual que é o problema da netinha? Ela está com uma expectativa muito alta. Né? Ela está com uma expectativa muito elevada. Expectativa muito elevada. Conserva, portanto, o teu otimismo. Poderás auxiliá-lo, sem dúvida. Você pode auxiliá-lo. Mas no que concerne a união conjugal, quando puderes excursionar as esferas do planeta, em nossa companhia, você já o encontrarás casado com outro. Ó, isso aqui, direto. Olha isso aqui, papo reto. Papo reto. Quer dizer, diz para a neta, quando você voltar, quando você puder, em minha companhia, visitar, e ele já vai estar casado com outro.
Pegou pesado, né, Saulo? O Saulo Soares estava assim, puxa, pegou pesado. Mas por quê, Saulo? A netinha estava muito iludida. E sofrendo, 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 por conta de uma ilusão. Por conta de uma ilusão. É o amor gaiola, né? É o amor gaiola. É o amor que a gente quer prender o ser amado dentro de uma gaiola, né? Percebe? Aí o André Luiz tomou um susto. Aí agora quem assustou foi o André Luiz. Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Até o André Luiz ficou meio desconfortável. André Luiz também tomou um choque. Falei, meu Deus. Deve ter somado 1 mais 1, 2, né? Estou aqui há 8 anos, não vê. Ai, será? Até o André Luiz tomou um susto. Não sabia a convalescente como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. E a avó estava serena. Dona Laura falou serena, tranquila. Aí a netinha disse assim, será possível? Será, avó? Será? A genitora de Lísias esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou, não sejas teimosa, nem tentes desmentir-me. Agora é ó, puxão de orelha da vovó. Não seja teimosa. Não tente desmentir. Eu estou de... O que a dona Laura está dizendo? Eu estou dizendo a verdade para você, minha filha. Estou dizendo a verdade. Você está achando que vovó está mentindo para você? Por qual razão vovó iria mentir para você? É isso. É isso. Vendo que a enferma parecia tomar a atitude íntima de quem deseja provas, a senhora Laura insistiu muito meiga, não é? Porque ela estava negando, isso é incrível, né? Quando a gente entra na negação, a gente não considera, a gente fica querendo prova. Não, não acredito, agora eu quero prova, quero, né? Tá relutando, relutando, relutando. Aí a avó, ó, agora vocês estavam achando que o papo aqui estava reto? Vocês vão ver agora. Vão ver agora. Vão ver agora. Agora que o papo vai ser assim, ó. Até eu tremi aqui. Ela disse assim, não te recordas da Maria da Luz? A colega que te levava flores todos os domingos? Maria da Luz? Sua amiga? Estava levando flor para você? Pois nota, quando o médico anunciou em caráter confidencial a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-la em vibrações mentais diferentes. Agora que aqui estás, não demorarão muito as resoluções novas. Não, não, gente. A Dilene Reis está dizendo assim, nossa, foi traída pela amiga? Não, 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 Dilene. Não, não. Observa o texto aqui. Não teve nada com eles antes. Quando o médico anunciou que a netinha havia desencarnado, ele, o noivo, começou a olhar para a moça de um jeito diferente. Emitiu um pensamento diferente.
olhou para a moça como uma possibilidade. Não teve nada. Aí teve o enterro, a situação prosseguiu, aí os dois devem ter se encontrado, começou a acontecer uma coisa, entendeu? Depois da morte. Depois da morte da netinha. Não foi antes. Não aconteceu nada antes. Tá bom, gente? Importante isso aqui, né? Não aconteceu nada antes. Ele começou a olhar para a moça com segundas intenções quando a netinha desencarnou. Ok? Né? Então, foi rápido. Maria Carvalho está dizendo assim, o noivo foi rápido, foi bem rápido, né? Foi rápido. Isso sim, não é? Isso sim. E aí ela falou, olha, e não demora, eles estão, daqui a pouco vão casar. E aí, semana que vem, nós vamos continuar nessa história aqui. Vamos continuar. Então, o pessoal está perguntando, e acho que tem gente que chegou agora, está perguntando se o estudo da obra de André Luiz vai continuar. Claro, nós vamos continuar esse ano com muitas novidades. Vamos continuar estudando. Gente, nós vamos estudar toda a série André Luiz, não é só a obra Nosso Lar, não. Acabando Nosso Lar, nós vamos para Mensageiro. Acabou Mensageiro, nós vamos para Missionário. Nós vamos estudar toda a série André Luiz aqui nas lives, às quintas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Save the date. Marca na sua agenda a data, toda quinta-feira, 20 horas, é a nossa live estudando a obra de André Luiz. Além disso, aqui no canal Espírita, nós temos uma oração todo dia, 5 para 6, e agora nós vamos ter mais 2 séries. Eu vou postar toda semana vídeos estudando o Evangelho de João e vídeos Jesus, Guia e Modelo, estudando os aspectos, as características morais de Jesus. Então, o canal agora vai ter essas novidades todas. Esse aqui é o canal Espírita, né? Lembrando, esse aqui é o canal Espírita. E agora eu me despeço de vocês, porque eu vou para o outro canal, que é o canal Odisseia. Eu tenho uma live todas as 21 horas, mas lá não é canal religioso. Ok, gente? Porque tem muita gente que gosta de confundir. Ok, gente? Né? Então, estou explicando para quem está bem intencionado. São 2 canais. O canal Odisseia não tem caráter religioso. Não tem. Então, às vezes as pessoas chegam lá no canal Odisseia querendo que eu fale de espiritismo, mas o canal Odisseia não é espírita. Ele não fala de religião. Ok? O canal espírita é esse aqui. Tá bom, gente? Então, vou deixar isso bem claro, para ficar claro como a luz do sol ao meio-dia sem nuvem. Ok? Então, um abraço para todos, muita paz, uma noite abençoada. Amanhã, 5 para 6, tem oração e, a partir de semana que vem, programação nova aqui no canal Espiritualidade e Vida. Um abraço para todos, gente. Fiquem com Deus.